Em uma tarde quente de julho, no Maracanã, um jogo que prometia muita emoção entre Flamengo e São Paulo estava prestes a acontecer. O clima era tenso, com os torcedores do Flamengo lotando as arquibancadas, ansiosos para ver a equipe brigar pela vitória. Porém, no meio de toda essa expectativa, algo gerou ainda mais repercussão do que o próprio jogo: a ausência de Pedro na convocação do técnico Felipe Luiz. E é claro que a reação de um dos maiores comentaristas do futebol brasileiro, o craque Neto, não poderia passar despercebida. Logo após saber da notícia, Neto, sempre polêmico e direto, não perdeu tempo. Irmão, aí você pega o Flamengo. Porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí, porque se eu estivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal, cara. Você não vai ficar dando pau no Flamengo, ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. Durante seu programa, que já estava no ar naquele momento, ele fez questão de comentar sobre a decisão de Felipe Luiz, que optou por não chamar o atacante Pedro para o confronto. O tom de Neto foi de surpresa, mas também de crítica, como ele costuma fazer com os times e jogadores que, na sua visão, não estão fazendo seu trabalho da maneira correta. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Essa decisão tomada pelo Felipe Luiz, comandando a comissão técnica do Flamengo, se deu pelo baixo desempenho do Pedro nos treinamentos. Nesta sexta-feira, Felipe Luiz realizou um coletivo e o Pedro ficou afastado desse coletivo, não participou desse coletivo, treinando em separado. E segundo o Globoesporte.com, essa decisão do Felipe Luiz se dá pela falta de performance do Pedro nos treinos e que para o Felipe Luiz isso é algo inegociável. O Felipe Luiz escala os seus times a partir do desempenho dos treinos na semana ou nos dias antes. Então, o cenário trazido pela reportagem é que Pedro fica fora do jogo contra o São Paulo e aí é mais um capítulo depois dos últimos 7, 10 dias em que o Pedro ficou muito exposto no Flamengo, né? Para quem não acompanhou, nos últimos dias, o Pedro, por meio de prints e por meio de notícias vazadas do departamento de futebol do Flamengo, aí não se sabe se do próprio José Boto, o executivo de futebol, ou se de alguém que trabalha com ele, o Pedro ficou muito exposto, pois o departamento de futebol deixou meio evidente que no que dependesse dele negociaria o Pedro. E ainda para piorar, dizendo que neste momento não deve negociar o Pedro porque não acha que o clube conseguiria propostas vantajosas pelo jogador. Mesmo depois da intervenção do presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e dizendo que o Pedro iria continuar, não seria vendido neste momento, e depois de uma reunião particular entre Pedro e Felipe Luiz, no sábado passado, em que o Felipe Luiz diz que quer que o Pedro fique e que conta com ele, o passo seguinte é o Pedro não conseguir nem fazer parte da relação do jogo contra o São Paulo. Sem dúvida alguma, é um momento de instabilidade, é um momento complicado para essa relação do Pedro com o Flamengo, e que não é a primeira vez que a gente vê o Pedro, ao não ser titular, ao não jogar os minutos que ele gostaria ou que ele entende que são justos, o Pedro começar a ter um desempenho abaixo ou começar a ter um ritmo de treino, um ritmo de jogos aquém do que a comissão técnica deseja. Já foi mais ou menos assim no primeiro semestre de 2022, na gestão do Paulo Souza, quando o Pedro teve até proposta do Palmeiras para deixar o Flamengo e o presidente na ocasião, Rodolfo Landim, não permitiu e manteve o Pedro no Flamengo. Depois ele se deu muito bem, funcionou muito bem sob o comando do Dorival Júnior, foi destaque, artilheiro da Libertadores, rei da América, depois de um começo de ano bem complicado. E acho que
O craque, ex-jogador e agora apresentador, começou a falar com aquele tom inconfundível de quem está indignado com algo que considera um erro. É inacreditável. Pessoal, como é que o Pedro, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, fica de fora da convocação para um jogo tão importante? Esse Flamengo está cada vez mais desorganizado, e quem sofre com isso é o próprio time e a torcida. Eu sempre disse isso e não vou mudar meu discurso, disse Neto, com seu famoso jeito irreverente e direto. Para quem acompanha o craque Neto, fica claro que ele não está apenas comentando futebol, ele sente e vive o esporte. Sua indignação não é apenas pelo fato de Pedro ser um grande jogador, mas também pela percepção de que o Flamengo, sob a liderança de Felipe Luiz, não está conseguindo fazer o time funcionar da maneira que deveria. E isso, para Neto, vai além de simples escolhas de técnico. Eu venho dizendo há tempos, o Flamengo tem muito mais talento do que está mostrando. Mas, para que esse talento seja aproveitado, precisa de organização, de um planejamento claro. E é isso que está faltando no time. O Pedro é um exemplo claro disso. Ele deveria ser titular, o cara está jogando muito, e não ser convocado é um erro grotesco, continuou o ex-jogador. Neto, que durante a sua carreira como jogador sempre foi conhecido pela postura irreverente e polêmica, não poupa palavras. Ele seguiu suas críticas, falando sobre a gestão do time, a falta de equilíbrio no setor ofensivo e a maneira como o Flamengo tem se comportado nos últimos jogos. Para ele, o time rubro-negro tem um elenco de peso, mas está falhando em pontos essenciais, que envolvem desde a gestão do elenco até a forma como o futebol é praticado em campo. Essa falta de organização, pessoal, é o que mais me incomoda. E olha que não estou falando só da parte tática do jogo. O Flamengo tem grandes jogadores, tem o Arrascaeta, tem o Gabigol, mas o time parece desorientado, não consegue engrenar. Não adianta ter grandes nomes se o time não joga coletivamente. E essa falta de convicção por parte do técnico acaba refletindo no time, nas escolhas e no desempenho, afirmou Neto. O comentário de Neto foi um reflexo de uma visão que muitos torcedores rubro-negros compartilham, mas que poucos têm coragem de expressar com tanta clareza. A decisão de Felipe Luiz de não convocar Pedro, jogador de destaque sempre decisivo para o Flamengo, foi vista por muitos como uma falha grave na construção do time. Muitos torcedores questionaram a escolha do treinador, que optou por outras peças para o setor ofensivo, deixando o atacante de fora. Para Neto, essa decisão foi mais uma demonstração de que o time ainda carece de ajustes. A reação do craque Neto é um alerta, não só para o Flamengo, mas para todos os times grandes que, por vezes, se perdem em questões internas, seja de gestão ou de escolhas técnicas. O futebol brasileiro, como um todo, tem se mostrado cada vez mais competitivo, mas também desorganizado em algumas situações. A figura do treinador, muitas vezes vista como um pilar fundamental dentro do clube, precisa de mais do que apenas boas intenções. Precisa de planejamento e visão para tirar o melhor de cada jogador. Com o passar dos minutos, a revolta de Neto foi se tornando mais incisiva, como se ele fosse o próprio torcedor rubro-negro, frustrado e inconformado com as escolhas que estavam sendo feitas. Ele falou sobre a importância de se manter a base do time, de confiar nas peças-chave e de entender as dinâmicas do jogo. O treinador Felipe Luiz, segundo Neto, parece estar se perdendo em suas decisões. Felipe Luiz precisa parar de dar desculpas e começar a trabalhar de verdade. O Flamengo tem material humano de sobra, mas não pode se dar ao luxo de deixar um jogador como Pedro de fora. Não é possível, disparou Neto. À medida que o jogo se aproximava, a tensão no ar era palpável. Os torcedores do Flamengo, que aguardavam ansiosos para ver seu time em campo, estavam também preocupados com a situação do clube. Será que o Flamengo conseguirá se organizar novamente, ou esse caos se refletirá em mais um tropeço? Será que Pedro, uma das maiores joias do time, continuará sendo deixado de lado? E mais importante, será que Felipe Luiz conseguirá reconquistar a confiança dos torcedores e da mídia? Para Neto, a resposta era clara: o Flamengo precisa urgentemente de mudanças, tanto no campo quanto fora dele. E, enquanto o estádio lotado se preparava para mais um grande jogo, a polêmica em torno da convocação de Pedro e as críticas de Neto permaneciam em destaque, mostrando como o futebol brasileiro, com todas as suas glórias e controvérsias, ainda é um terreno fértil para discussões intensas e apaixonadas. Na verdade, o que Neto mais queria mostrar era que a grande questão do Flamengo não está só em seus jogadores ou em sua torcida. A verdadeira crise rubro-negra, para ele, estava na falta de organização e planejamento. E enquanto o time rubro-negro não conseguir colocar isso em prática, as críticas, como a de Neto, vão continuar sendo o prato principal da discussão.
O tempo dirá se o Flamengo será capaz de reverter esse quadro e voltar a brigar pelos títulos com a força que o clube e seus torcedores esperam. Mas, por enquanto, o craque Neto seguiu firme em sua opinião. O Flamengo, para ele, está desorganizado, e isso precisa mudar, e mudar rápido.